Sou coordenador internacional do Ministério do Arrependimento e Santidade e pela graça de Deus, isso eu sou profissionalmente, eu sou economista sênior do Banco Africano de Desenvolvimento. O Banco Africano de Desenvolvimento é como o Banco Mundial de África, só para explicar, e vivo aqui na Costa do Marfim. E, portanto, Deus teve a graça de poder me chamar para poder simplesmente ser um canal que eu não me acho ser ainda digno do serviço do Senhor, mas estou aqui diante da vossa presença. Então, vamos começar com muita seriedade. Eu vou entrar na primeira mensagem, a primeira palestra, que tem como título O Corpo do Lúcifer. O corpo do Lúcifer. Muitos vão perguntar, corpo do Lúcifer? Como assim? Então é isso mesmo que ouviste, é corpo do Lúcifer. É o primeiro tema que é muito importante. Eu vou entrar em muita profundeza, presta muita atenção. Eu não quero muita interrupção de câmaras abertas, que é para eu conseguir entrar na mensagem, a não ser que é requerido para a leitura bíblica. Então, é bastante essencial que todo mundo que está aqui presente siga com as suas Bíblias, as suas fotográficas, e vamos nesta cruzada muito importante sobre o tema O Corpo do Lúcifer. Vamos diretamente então na Bíblia, para podermos ler no livro de Gênesis capítulos 2, versículos 16 a 17. Gênesis capítulos 2, versículos 16 a 17. Eu espero que o pastor sênior, o Paulo Avelino, está disposto para poder ler com muita atenção. Por favor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore dos conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Aqui nós estamos a ver que Deus, eu quero que você leia de novo versículos 8 e 9 do mesmo Gênesis capítulos 2, versículos 8 e 9. Deus plantou especificamente esta árvore essas árvores no jardim de Edém. Pode ler versículos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém. É bastante importante vocês notarem, olha só, que Deus, Ele próprio, plantou essas árvores no jardim. Ele plantou duas árvores. Depois de toda a criação, ele colocou o homem lá e responsabilizou o homem para poder tomar conta do jardim, supervisionar o jardim e poder ser o homem o responsável do jardim. E, portanto, Deus colocou no meio do jardim, à direita, uma árvore da vida. À esquerda, essa árvore da esquerda é a única que tem dois nomes. Chama-se conhecimento do bem e conhecimento do mal. Lembra-se? Esta árvore chama-se conhecimento do bem e conhecimento do mal. E a árvore da vida estava lá como a árvore da vida. E nós vamos conhecer quem é a árvore da vida, quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por conseguinte, quando Deus colocou esta árvore, essas duas árvores ali no meio do jardim, sentou-se com o homem, ele chamou o homem e disse: olha, vem aqui, Adão, senta-se aqui, ok? Senta-se aqui, vamos falar, vamos conversar. Filho, sim, papai, essas todas as árvores que estão aqui nesse jardim, você pode comer, sim, papai. Laranjeira, pode comer. Tangereira, pode comer.
Estas árvores que estão aqui podem comer, mas na realidade, toda aquela árvore tem um significado espiritual em termos da sua presença no jardim. Esta árvore aqui, mamoeiro, pode comer. Esta árvore aqui pode comer. E todas essas árvores, conforme vocês vão notar, são árvores que Deus plantou, porque eles são para o bem do homem neste jardim, neste paraíso, neste estado da santidade absoluta, nesse estado da presença absoluta do homem no corpo glorificado. O homem ali era perfeito em todos os sentidos e sem pecado. Então disse, isso aqui pode comer, filho, mas olha, eu quero lhe explicar algo muito importante que você possa saber, filho. Eu plantei aqui 2 árvores, ok? Veja, venha, anda comigo aqui no meio do jardim. E Deus andou com ele e disse, esta aqui que está aqui chama-se a árvore da vida. Essa aqui tem vida. E Deus não proibiu o homem a comer a árvore da vida. Mas essa árvore que você está vendo aqui à esquerda, filho, esta árvore, número 1, não toque nele. Entendeu? Você entendeu? Número 2, não coma dessa árvore. Você compreendeu? Sim, compreendi. Número 3, o dia que você comer, você e eu não teremos a mesma relação. Morreste! Entendeu? Sim, entendi. Filho, deixa eu repetir. É por isso que está escrito 2 lugares aqui. Se você olhar Gênesis 3, também está lá escrito. Não coma isso. Esta aqui, se você comer, você certamente morrerá. E essa morte quer dizer que você e eu não teremos mais relação. Você não será mais meu filho. Entendeu? Sim. Compreendi. Ok. Eu vou lá em cima. Houve uma conversa séria entre Deus e Adão. Houve uma conversa seríssima e uma explicação minuciosa de Deus. Nesta conversa entre Deus e o seu filho Adão, e lembre-se que ali ainda a Eva não estava. E Deus deu a responsabilidade a este homem para que ele tome cuidado. Toma cuidado com essa árvore tem morte. E morte significa separação com Deus. Morte significa que você, quando vemos a definição da morte na Bíblia, significa que você já não vai ser como Deus te criou originalmente. Morte significa que você vai sair daqui do jardim, serás expulso. Eu posso imaginar a conversa que Deus teve com Adão. Morte, filho, significa que você, o dia que você comer essa árvore, serás como nós. Nós quem? Aí, vamos lá continuar. Então, Deus dá instrução ao Adão e foi embora. Depois criou a Eva, trouxe a Eva para ela e osso dos seus ossos, essa pessoa também deu a mesma instrução a Eva. E o mais chocante é que quando o homem é muito curioso por natureza, Deus vinha todos os dias para passear com o homem. Andava com o homem, andava com ele no atardecer do dia. Lá tem 15 horas, 16 horas, Deus vinha, descia. Vai passear com Adão, esse animal deste que nome? Esse é gazela. Esse animal deste que nome? Esse aqui, esse deu o nome, é boi. Esse animal deste que nome? Esse animal é leão. Leão. Ele é que deu os nomes. Você pode imaginar, foi o Adão que cuidava do jardim, deu os nomes de todas as árvores, de todos os animais, de todos os pássaros. Ele que deu o nome, ele tinha uma relação muito séria com Deus, uma relação muito íntima com Deus, e era amigo dele. Deus descia para vir conversar com Adão, porque era o amicíssimo dele. Ele descia de tarde e vinha perguntar a Adão como é que foi o dia. Hoje você acabou de nomear aqui, desse lado aqui, como é que é? Pai,
esse rio aqui, esse rio e também os pássaros, esse papagaio, este pássaro chama-se, sei lá, é pomba, este é pomba. E ele dava o relatório a Deus sobre as suas responsabilidades no jardim. E Deus alegrava-se. Então, pela curiosidade, ele vem a sua mulher, Eva, vai passeando sozinho no jardim. E encontra-se no meio deste jardim, diante desta árvore. E lembra-se que quando Deus plantou essa árvore, Lúcifer já tinha caído no reino dos céus. Então, vamos ver o que é a árvore da vida para nós entrarmos agora no sujeito da questão. Mas você tem que saber quem é a árvore da vida, para vocês ficarem a saber quem são essas duas árvores. Vamos definir. A árvore da vida. A árvore da vida, segundo o livro de João capítulo 1, versículos 4. João capítulo 1, versículo 4. Por favor. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Estamos a ver que essa árvore da vida é Cristo Jesus. João 14, versículos, João capítulo 6, versículos 35, por favor. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João capítulo 14, versículo 6. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis... Por favor, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Leia comigo Apocalipse 22, 19. Apocalipse 22, versículo 14 e versículo 19. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Versículo 19. Eu a todo aquele... E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Versículos 1 a 3, por favor. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Aleluia. Então, para estes versículos, estamos a ver que a árvore da vida é Cristo Jesus, Ele mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estabelecemos pelas escrituras bíblicas que Jesus é a árvore da vida. Aquele que tem acesso à árvore da vida e o comer, viverá para todo sempre. Aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, tem a vida
vida eterna. Aquele que vem a Cristo Jesus passou da morte para a vida. É aqui onde a Bíblia diz: aquele que tem Jesus, Jesus é a vida eterna. Jesus é a vida da agora e para sempre. Jesus é o único que dá a vida. Então, Deus plantou Jesus no jardim de Éden. Já sabemos que aqui Jesus é a árvore da vida. Agora, quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Vamos lá ver, então, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vamos ver que é muito claro que a árvore do conhecimento do bem e do mal é Lúcifer. O diabo ele mesmo. Mas por que ele se chama árvore do conhecimento do bem e do mal? Vamos agora descobrir, vamos entrar em profundeza neste sujeito. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Presta atenção, vai versículo a versículo. Leia o versículo 12, eu vou explicar. Depois vamos para o versículo 13, eu vou explicar 14, 15 e 16. Vamos lá. Versículos 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Presta bem atenção, a Bíblia está dizendo aqui que quando Lúcifer foi criado, ele foi criado como sinete da perfeição. Isso aqui é a riqueza dele. Perfeição são as pedras preciosas que compõem ele. A riqueza, ele é o sinete da perfeição, quer dizer, o modelo da perfeição. Quer dizer, ele é aquele que foi criado, olhando nele, Deus podia criar todas as coisas. Ele era muito, muito perfeito. Ele era a perfeição. Até a palavra muito exagero. Ele é a perfeição. Ele é a perfeição, é o limite topo. Então, cheio de sabedoria. Ele também estava cheio de sabedoria. Sabedoria e beleza, formosura. Era muito bonito. Olha só essas três palavras. Pega muito bem. Riqueza ou perfeição, sabedoria e formosura. Escreva muito bem de lado essas três palavras. Riqueza ou perfeição, sabedoria e formosura. Vamos lá, versículo 13. Qual é essa riqueza? E qual é essa riqueza? Essa perfeição é o quê? Versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Calma ali. Ele está dizendo que essas pedras preciosas que estão ali foram formados, preparados por Deus no dia que Lúcifer foi criado. Quer dizer, essas pedras preciosas são parte do corpo do Lúcifer, parte do corpo dele. Olha só, Sordana, que está ali no ecrã para você, é parte do corpo do Lúcifer. Deus criou isso no dia que Lúcifer foi criado. Quer dizer, composição do corpo do Lúcifer. Ele é sorduano, está ali, topázio. Esses são todos diamantes, pedras preciosas. Diamante, turquesa, ônix, jaspe, esmeralda, safira, carbúnculo, mas o ouro. O corpo dele é ouro. E no engaste de ouro, Deus meteu todas as novas pedras preciosas como parte do corpo dele. A criação dele é pedra preciosa engaixado no ouro. Ei! Não! Olha bem, leia bem esse versículo, por favor. No dia em que ele foi criado, foram feitos essas pedras. Versículos 13. Vamos lá. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobriam.
o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira e o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Deus, volta-me só para ti as pedras preciosas. Essas pedras foram preparadas no dia em que Lúcifer foi criado para o seu corpo. O corpo dele é composto de pedras preciosas, mais ouro. Essas pedras preciosas são 9. Vamos lá, volta, vou contar. Sarduane, 1. Topázio, 2. Diamante, 3. Turquesa, 4. Onix, 5. Jaspe, 6. Right? Safira, 7. Carbúnculo, 8. Esmeralda, 9. Encaixes no corpo do ouro. Mais ouro. Esta é a composição do corpo do Lúcifer, criado por Deus. E ele, tão admiradíssimo, tão chocante, ele olhava para Deus dentro e olha o segredo no Jardim de Éden. Qual é o Jardim de Éden? Onde é que estava o Jardim de Éden quando ele foi criado? Ele estava no Éden, a Bíblia está dizendo que estava no Éden. Que Éden é esse? Éden lá no reino do céu, quando Deus estava a criar, no mundo da criação. Todos os anjos entravam para ir trabalhar no mundo da criação, onde Deus já determinou que haverá dia e haverá noite. Lembram-se, no livro de Gênesis, capítulo 1, Deus criou o sol para reinar para o dia e a lua para reinar por noite. Já havia período determinado, já na eternidade. Perdão, aquilo era a eternidade. Não havia pecado. Não havia pecado. Deus já tinha determinado que haveria 8 horas por dia. No dia, o resto seria noite. Já tinha determinado. Meteu a lua para governar o dia. E meteu a lua para governar a noite, o sol para governar o dia. Então eles, quando entravam nesse jardim da criação de Deus, eles iam e voltavam. Lúcifer olhava para Deus, pensava que Deus era igual a ele, que tinha também, ele olhava para Deus e disse, não, ele deve ter também 9 pedras, eu também tenho. Então, olha só, o corpo dele é brilhante assim como ouro, eu também sou assim. Então o que então? O que é que me falta? Cara, presta muito bem atenção. Hoje vou chocar a tua vida. Hoje você terá que estar chocado de verdade. Presta muito bem atenção. Deixa só voltar aqui então. Deixa só voltar aqui. Muito importante para você prestar atenção. Não sei onde você estava, pastor. Não sei, pastor, onde você estava. Não entendo por que você não leu a Bíblia. Não compreendo porque você não compreendeu a Bíblia. Mas a realidade é que quando Lúcifer olhou, pensou que podia ser igual a Deus. Ele não sabia que Deus guardou 3 pedras. Ele não sabia que Deus escondeu 3 pedras. Vamos lá, vou vos mostrar onde é que Deus escondeu 3 pedras. Ele olhava para ele tinha 9 pedras mais ouro. Olhava para ele e ele dizia, eu posso ser como Deus. E ele não sabia que Deus escondeu 3 pedras dele. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Hoje os teólogos vão ter que me aguentar aqui. Quem é teólogo, vai comigo na Bíblia e vamos ver onde está a teologia aqui. Ué. Vai aqueceu de verdade. Êxodos capítulos 28. Êxodos capítulo 28. E leia para mim como é que é. Começa do versículos. Se começar do 15, não faz mal, mas vamos lá abaixo, que eu quero ir direto no assunto. Ok? Versículos 16, 15, começa do 15. E o próprio começa 17, 18, 19. Vamos lá. Versículo 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, o farás de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim
e linho fino, retorcido o farás. Quadrado. Pastor Paulo Avelino, pode continuar, por favor? E quadrado e duplo. Será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo, será a primeira ordem. Essa é a primeira ordem. Vamos, segunda ordem. E a segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. E diamante, 6. Vamos lá, terceira ordem. Será de jacinto, ágata e ametista. Ametista. Esses são 9. Agora, esses 9 que o Lúcifer tinha, mas só que essa linha ali, a terceira, ele não tem essa. Essa linha terceira, lá no livro de Ezequiel, não tem essa terceira. Quarta, vamos lá. Quarta. Será berilo, ônix e jaspe. Mais ouro. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Preste muito bem atenção, homem que está aqui na teologia. Quando Deus viu que esse homem quer se comparar comigo, Deus disse, o teu ciúme agora é com o homem que eu criei no jardim que você foi ver. O Lúcifer apareceu no jardim de Deus, com surpresa dele. Havia meninos a brincar no jardim. Disse, o que é isso? Eu pensei que é eu que vou ficar lá. Pensei que é eu que vou ficar nesse jardim. Agora está lá a arcebispa Luciana, está lá o supervisor João Rafael, está lá o Marcos, está lá o Izar. Não pode. E quando ele ia saindo da porta, Deus agarrou na mão dele e disse, filho, cuidado, o pecado está à espreita. Lúcifer sai dali com toda arrogância. Porque Deus é ciumento. Imagina, aqui é no reino dos céus que estamos a falar. Ele sai do trabalho da criação, da zona da criação para a eternidade. Quer dizer, ele saiu da eternidade para a zona de criação. Sai da zona de criação para a eternidade. Na porta, Deus lhe agarra. Rapaz, vamos sentar. Cuidado, você vai pecar contra mim. O orgulho entrou. O cara não queria resistir. Pensou que era igual a Deus. Tinha 9 pedras. Enquanto que Deus guardou uma fila. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Estava ali no peitoral do sacerdote. Ali, Lúcifer não notou que Deus guardou 3 pedras contra ele. E quando ele pecou, escuta aqui para mim. E quando ele pecou, olha aqui para mim, olha para mim agora. Volta para mim de alguma forma. Não sei se alguém está a projetar aqui. Olha para mim, presta atenção. Quando ele pecou, Deus diz, então, como você tem ciúme do homem? Como você está com ciúme do homem? Eu vou completar o homem vai ser superior a você, Lúcifer. Vai ter 3 pedras. Deus Pai vai viver no homem, Deus Filho vai viver no homem e Deus Espírito Santo vai viver no homem. E o homem é superior do Lúcifer. O homem é poderoso. O homem está com Deus, está com Jesus e está com o Espírito Santo. Não tem como. Aleluia! Não sei por que no Brasil sente medo do Lúcifer. A igreja no Brasil está com medo do diabo, do candomblé, do feiticeiro. A igreja no Brasil está com medo do mundo, está com medo dos demônios. Por isso estão sempre a expulsar. Há 20 anos que expulsam demônios. Não há libertação, porque os pastores vivem no pecado, porque os pastores não têm autoridade, porque a autoridade das 3 pedras para se funcionar é preciso que você tenha o Santo Deus Pai, o Santo Deus Filho e o Santo Deus Espírito Santo.
dentro da tua vida, funcionais, práticos, reais, na vida de santidade e justiça. É por isso que vocês fazem libertação e nada acontece no Brasil. É por isso que vocês fazem libertação de todo lado, estão a fazer guerras espirituais, e nada acontece, porque vocês não vivem a santidade de Deus. Mas vamos lá, estamos no corpo do Lúcifer. Então Lúcifer se enganou quando ele sentiu o ciúme do homem. Então, como o sujeito da queda foi o homem, Deus plantou Jesus no jardim e plantou o diabo no jardim. Mas por que ele se chama árvore do conhecimento do bem e do mal? Vamos voltar no Ezequiel 28, estamos a ler, lemos o versículo 13. Eu vos mostrei só o versículo 13 um pouco só. Aquele é um outro sujeito que eu fui vos mostrar. Agora vamos, versículo 14. Ele era o querubim. Versículo 14. Querubim da glória. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias ao monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha para isso, ele era o querubim da guarda. Presta bem atenção, querubim da guarda. Rapaz, isso quer dizer que ele estava entronizado, Deus estava entronizado sobre o Lúcifer, porque a Bíblia declara ele é entronizado sobre os querubins. Ele era o querubim. Presta bem atenção, porque quando vamos falar do tema de Deus testemunha, pega isso muito bem. Ele era o querubim da guarda. E Deus é entronizado entre os querubins, quer dizer que ele estava no trono de Deus permanentemente. No trono de Deus, de pé ali onde Deus está. Onde Deus estava, onde ele está. E Deus lhe estabeleceu sobre as primícias do Monte Santo, quer dizer, ele vivia onde está o arco-íris, assim, onde está o arco-íris, ele está à direita e o outro à esquerda. Ele era o querubim da guarda. Presta bem atenção, o querubim. Eu vou mostrar aqui quando vamos falar das duas testemunhas, você vai ser chocado. Ele estava no brilho das pedras, quer dizer, ele brilhava totalmente, é por isso ele sozinho podia cantar alto, tenor, baixo, ele cantava todas as línguas, todas as músicas sozinho, todos os instrumentos musicais, ele podia. E depois, versículo 15b, ele era prefeito. Vamos lá. Lê rápido, pastor, lê rápido, por favor. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ai Deus, olha só, do versículos 12 até versículo 15a, Lúcifer era o bem. Tá entendendo bem? Olha o bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem era o quê? Ele era prefeito. Ele era rico, todas as pedras nele, prefeito, sábio, formoso, e ele é querubim da guarda, e ele estava no Monte Santo, conhecia Deus, ele conhece Deus, ele estava lá dia e noite, o arco-íris atrás de Deus, ele estava lá de pé, ele conhece o reino do céu, conhece o brilho, conhece a verdade, conhece o caminho, a verdade, conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece o que há de bem no reino do céu, por isso ele é a árvore do conhecimento do bem. Agora o mal, até que iniquidade foi achado. Olha o mal, versículo 16. Olha o mal, e versículo 17. Ele é o Lúcifer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 17. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem.
Preste atenção, o coração dele se elevou por causa de quê? Da beleza. Ele era muito belo. Ele se corrompeu por causa de quê? Da sabedoria, por causa da riqueza que ele tem. Esplendor. As 3 coisas citadas no versículo 12 são essas que corromperam Lúcifer. As 3 coisas citadas no versículo 12 é o quê? Perfeição, que é riqueza, formosura e sabedoria. Estão aqui no versículo 17. Então, Deus faz questão de poder mencionar o que fez com que Lúcifer se corrompesse e descesse. Deus faz questão de poder dizer, é a perfeição, é a sabedoria, é a sua formosura que te fez corromper. Ele se sentiu muito bonito, muito sábio, muito perfeito e disse que podia ser como Deus. Isso é que corrompeu ele. Ah, foi isso. Ok. Mas olha para mim e presta muito bem atenção. Deixa eu vir aqui comigo aqui. Deixa eu vir aqui comigo. Presta bem atenção aqui. Olha para mim muito bem. E Deus, sendo ele um Deus justo, quando ele cai, ele diz, então, o homem que está lá embaixo, como é que é então? Foi ele que você quer dar o meu lugar da adoração? Como é que é? Tem que existir eleições. Tem que existir eleições, deixa o homem escolher. Se você é um Deus justo, deixa o homem escolher. Deus disse, não tem problema. E Deus sabia. Colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou a árvore da vida. Por sinal, você escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como você está fazendo agora mesmo também. Quando o homem escolheu, a morte entrou, como Deus tinha avisado. A morte entrou, a destruição entrou. E como os poderosos profetas do Senhor descreveram isso, quando o homem pecou no jardim, todos os demônios que caíram, 1/3, onde é que eles estavam quando Lúcifer estava plantado no jardim? Deus já tinha lhes posto no tampão embaixo, debaixo da terra, no inferno. À espera dessa decisão do homem. Como é que seria? Se o homem ganhasse e escolhesse a árvore da vida, terminou ali, não haveria pecado no mundo mais. Era assim, o Lúcifer podia ser completamente no inferno já. Hoje nós estaríamos bem. É por isso que quando eu chegar, eu espero que Deus me dê a graça de chegar no céu. Vou perguntar àquele Adão, que diabo te entrou você para fazer uma coisa dessa? Então ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e mal, a eleição que ele fez, no voto que ele votou. A primeira eleição na terra foi no Jardim de Edém. Ele votou o diabo. A árvore do conhecimento do bem, o bem é qual? Sabedoria, formosura, a riqueza, o ouro que ele tinha, querubim da guarda, e ele estava no monte de Deus, conhece tudo de Deus, esse é o bem. É por isso quando o homem cai, Deus disse, agora o homem tornou-se como nós, que conhecemos o bem e o mal. Ele conhecia o bem, mas quem conhecia o mal? É ele mesmo, o fundador do mal, o fundador da rebelião, do orgulho, da vaidade. Esse é o mal. E Deus também sabia que ele é o mal. Ele se rebelou mesmo. Então, quem sabia do bem e do mal é ele próprio, o Lúcifer, Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus e os anjos do céu, que lutaram e lhe deitaram. Ele é a árvore. Então, assim que nós estabelecemos que o Lúcifer é a árvore do conhecimento do bem e do mal, agora vamos ver a profundeza, este corpo do Lúcifer como é. Mas antes de eu entrar na profundeza e abater sobre o seu coração seriamente hoje, e abater sobre a sua vida seriamente hoje, olha só. Ele disse, agora eu vou viver aonde? Depois que ele venceu o homem, o reino da terra tornou-se dele. Mas ele não tem que. Ele é um espírito, não vive nas casas construídas pelos homens, o bloco aqui. Ele não vive nisto. Então Deus decidiu que ele vai partilhar a glória dele com ele. Eu vou ler contigo, se você nunca leu a Bíblia. Deus decidiu que ele vai partilhar a glória dele com ele, número 1. 2, que ele vai lhe dar as trevas. A lua reina sobre as trevas. E Deus lhe deu a casa dele que ele criou. As trevas, para ele viver lá. Como casa do Lúcifer. Sendo ele tenebroso.
Deus é muito justo. Como é que você vai dar uma casa ao teu inimigo e lhe guardar lá, e Deus lhe cobre para ele ficar escondido lá? Lhe deu, quer dizer, Deus lhe deu proteção, lhe deu um lugar para habitar, e é dali onde ele ataca os filhos de Deus. Imagina a justiça de Deus. Deus é bastante justo. Ele é justo. É por isso que ele diz até o homem que ele criou, ele diz: venha e vamos resolver essa situação juntos. Exponha aqui uma questão. Se você tiver razão, então vai, mulher. Se eu tiver razão, então também vou te explicar. Imagina um Deus desse, um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Ele quer entrar em razão com o homem. Não pode. É Deus bastante santo. Ezequiel capítulo 16, versículos, especificamente versículos 16 a 17. Ou pode começar do versículo 15 para entender. Ezequiel capítulo 16, começa a partir do versículos 14, 15 e 16. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita. Por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Espera aí, pastor, espera aí. Quem meteu a glória dele no Lúcifer? Quem meteu a glória? É Deus. Deus lhe deixou com a glória. Qual é essa glória? Deixa eu falar com esses pastores. Olha, está lá escrito. Pega bem esse versículo. Pega bem então. A fama dele correu por causa da formosura. A mesma coisa no Ezequiel 18. A beleza dele, a formosura dele, a riqueza dele. Ele ficou orgulho. E Deus partilhou com ele a glória dele. Oh, meu Deus. Como é que é esse Deus? Esse Deus é muito perfeito. Esse Deus é muito perfeito. Olha só, olha para mim. Qual glória é essa? Olha para mim. Querubim da guarda. Era muito glorioso. Querubim da guarda. Ele deixou tudo de querubim nele. Até o último dia do julgamento será retirado. Ele deixou todas as pedras preciosas nele. Até o último dia do julgamento. Ele deixou todo o encaixe de ouro nele. Porque ele conseguiu conquistar o homem e todo mundo ficou dele. Agora vamos lá. Então, o Lúcifer é toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a ciência. Vamos ver como é que ele faz para enganar o mundo. Como é que ele faz? Apocalipse. Ué. Vai aquecer hoje, que os pastores vão fugir aqui. Ninguém foge. Fica aí sentado. Vamos lá. Fica sentado. Não vale a pena sair ou vou beber água. Não. Fica aqui sentado. Vamos falar. Vamos ter uma conversa séria, pastor. Vamos ter uma conversa muito seríssima. E vamos ver aqui, no livro do Apocalipse, capítulos 20, né? Apocalipse, capítulos 20. Versículos 1 e 2 e 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Calma, ele enganou as nações com o quê? Presta bem atenção. Enganou as nações com o quê? Presta bem atenção. Com perfeição, que é a riqueza, sabedoria e formosura. Com 3 coisas: riqueza, sabedoria, formosura. A riqueza são as pedras preciosas. Agora lance-me assim. Como é que ele enganou o mundo? Lance-me as pedras, por favor. Olha só como é que ele enganou o mundo. Olha só como é que ele enganou o mundo, Lúcifer. Presta atenção. Lança-me as pedras ali no quadro. Lança-me as pedras e mete em projeção grande, por favor. Para você ver como é que o Lúcifer enganou o mundo. Ei, isso é
que o Lúcifer enganou o mundo todos. Estados Unidos, Brasil, América, África do Sul, Angola, Moçambique, estão à procura dessas pedras com muita força. Cavam, fazem investigação geológica, fazem pesquisas, se matam, guerra. Por causa de diamante, Angola fizeram 30 anos de guerra por causa de diamante. Todo mundo está a lutar para ter parte do corpo do Lúcifer. Mas se você pegar uma metade de esmeralda, você está rico. Se você pegar uma metade de diamante, você está rico. Se você pegar topázio, você é rico. Você pegar do berílio, uma metade vai vender em Londres, você é rico. Se você pegar uma metade desse carbúnculo para você ir vender, você é rico. Todo mundo quer a riqueza. E o ouro, então? E o ouro? E o ouro é muito caro. É muito caro no mercado de capital. 1 quilo de ouro, você é ricão no Brasil. Você ficou ricão. E todo mundo está lutando para ter uma parte do corpo do Lúcifer. Parte, metade. Ele quer ter uma metade pequena. Estão a lutar. O mundo está lutando. Todos, presidentes, generais, militares, e quem for, CEOs de empresas, diretores gerais, todo mundo está lutando. O povo está lutando pelo corpo do Lúcifer. Se você não, esse terreno me pertence. O governo está dizendo, esse terreno, nós fizemos pesquisa de Jô pesquisa, né? Jô pesquisa. E notamos que aqui tem petróleo. Não, mas é meu. Tem que me indemnizar. Levam no tribunal o governo. Tem que me indemnizar, a terra é minha. Se tem petróleo, tem que ter dinheiro. Parte do corpo de Lúcifer. A riqueza toda ele adquiriu pela essa caída no jardim. Todo mundo. Então, quando vem a igreja também começou a lutar para ter parte do corpo de Lúcifer. Imagina, a igreja começou a lutar. Eu também quero ter dinheiro, eu também quero ter empresas, também quero pregar. Começaram a pregar prosperidade, mensagem de prosperidade, mensagem de dinheiro. A casa, tem que ter casa, tem que ter visto, tem que ter carro, tem que ter as coisas. Parte do corpo do Lúcifer, todo mundo, lá no Brasil, lá em Portugal, lá em Moçambique, lá em Angola, começaram a lutar os pastores, lutar pelo poder. Não, a igreja é minha, eu sou presidente, não. Eu fundei essa igreja na oração. Eu fundei essa igreja no jejum. Eu fundei essa igreja, você não pode me tirar. Vai, se você quiser, Vivília, e vai fundar a igreja dele. Quando diz, olha, essa igreja, me matei na intercessão no jejum. Não vou sair. Essa parte do povo é meu. Para me dar oferta, para eu comer, para eu ter carro, para eu ter casa. Estão a lutar por parte do corpo do Lúcifer. Estão a se matar na igreja. Ele enganou o povo, enganou o mundo, enganou as nações, enganou a igreja. A igreja está se matando. Divisões no Brasil, onde o evangelho começou avivamento pentecostal. Eu te digo, hoje, eu era missionário do Jocum, sabe? Eu conheço muito bem a estrutura e a história da igreja no Brasil. Entendeu? Quando o avivamento estava a tocar a igreja pentecostal, começou as lutas agora nas associações dos pastores, começaram a formar associações. E é isso que fez com que os presidentes da associação possam captivar os membros que são pastores afiliados de várias igrejas, nessas associações, para que tenham benefícios específicos. Começaram a lutar agora, quem vai ser presidente, quem vai ser vogal, quem vai ser conselheiro, quem vai ser não sei quem. Eu era da Jocum, missionário que vai em toda a igreja. Começaram a lutar para ser presidente daquelas associações. Meu Deus, e os membros dessas associações contribuem por um mês. É muito dinheiro quando há 300 igrejas, 500 anexas a uma associação. Parte do corpo do Lúcifer. Todo mundo está a lutar pelo corpo do Lúcifer. Os outros pregam, não se importam com a santidade das almas, não se importam com a eternidade das almas, mas importam-se como vou pagar a minha renda. Vivo num condomínio muito caro. Como vou conduzir e manter a minha viatura? Como as minhas filhas vão ir na escola, outros estão nos Estados Unidos, em Londres. E eu te aposto, todos os filhos e filhas dos presidentes das igrejas no Brasil estão em Londres, estão na Alemanha, estão em Portugal, estão nos Estados Unidos. Quem paga é a igreja.
Lúcifer. Todos se baixaram a ele. Todos adoram o seu corpo. Todos querem diamante, querem carbúnculo, querem ouro, querem topázio, querem onix, querem esmeralda, querem carbúnculo, querem ouro, querem tudo do Lúcifer. E aconteceu algo na Bíblia. Olha só o que aconteceu. Ele, Lúcifer, quando venceu todas as nações e as igrejas, pensou que vai vencer Jesus e veio para tentar Jesus. Mateus capítulo 4, olha só. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10. Veio tentar o meu Senhor. Veio tentar Jesus. Mateus capítulo 4. Vamos lá. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O Lúcifer veio e disse: ó Jesus, estava vendo toda essa riqueza do mundo? Me pertence, é meu, é meu. E você, se você me adorar, se prostrar a mim, eu vou te dar ouro, diamante, carbúnculo, esmeralda, vou te dar o ouro, vou te dar tudo, onix, serão para ti, todas as nações serão para ti. Adora. Jesus disse: sai daqui, Satanás, ao teu Deus adorarás, só a ele prostrarás. Jesus negou: não quero ouro, não quero diamante, não quero escarbúnculo, não quero essas coisas. Jesus negou. Como é que os pastores não negaram? Como é que os pastores desceram? Como é que os pastores não negaram o corpo do Lúcifer? Você está em problema, pastor. Pastor presidente ou pastor missionário ou missionária. Você está em problema grave diante de Deus, porque Jesus negou o corpo do Lúcifer e você não negou. Jesus negou aceitar o carbúnculo e o ouro do Lúcifer que lhe ofereceu, e você te ofereceram, não negaste como Jesus, você aceitou, caíste na malha, caíste lá. É por isso a tua vida está totalmente em dinheiro, casa, para pagar a renda, você não está cuidando das ovelhas, você é um pastor do estômago, você é pastor do estômago, você cuida do seu estômago para pagar a tua renda, para manter a tua vida. Ter um cartão de compra das lojas americanas, tudo isso é pago pela igreja. Ter uma viatura 0 quilômetro e multa de 3 em 3 anos é pago pela igreja. Ter uma mansão, uma casa boa é pago pela igreja. Você come bem, manter as suas almas, as almas ricas, mesmo quando estão no pecado sexual. O pastor disse: não faz mal, Deus, eu tenho o seu tempo. É errado. Mas está no adultério. A mulher está ali chorando, pastor, por favor, meu marido está no adultério. É preciso lhe repreender. O pastor disse: não, vamos com calma, vamos orando. Um dia Deus vai lhe tocar. Não consegue repreender o pecado na igreja, porque esse homem é que dá o maior dízimo. O dízimo dele é R$1 milhão por mês. Se o pastor lhe repreender, vai fugir da igreja e vai na igreja do seu adversário, entre parentes. Esses pastores no Brasil consideram as outras igrejas seus adversários. Então, se esse dizimista grande sair da minha igreja, ele vai ir naquela igreja. Então, é melhor eu lhe manter com sabedoria. Sabedoria do Lúcifer. Sabedoria do corpo do Lúcifer. Como assim? Pastor, você vendeu Jesus pelo estômago. Você vendeu o Messias pelo estômago. Você vendeu o Filho de Deus pelo dinheiro. Por 30 peças de ouro. Por 30 peças de prata, Jesus foi vendido pelo Judas. Você também é Judas, que lhe vendeu por causa do dinheiro. Você é o Judas, pastor do Brasil. Você vendeu Jesus pela moeda. Você vendeu Jesus pela moeda. Oh, meu Deus, como é que você teve a coragem de vender Jesus igual a Judas? Como é que você ficou igual a Judas? Venderam Jesus. Olha só o exemplo. Antes de eu entrar na sabedoria, na ciência e na beleza, na formosura, vou entrar mais, porque esses pastores no Brasil venderam Jesus. Ai, meu Deus. Comercializaram meu Senhor.
por causa do dinheiro, não querem pregar arrependimento, não querem pregar justiça, estão na zona do conforto. Os pastores disseram, eu estou já confortável, eu sou pastor presidente, eu tenho 30 igrejas e tenho cerca de 1.000 almas no Brasil. Esses são meus clientes, as almas são teus clientes que contribuem por mês para manter a sua vida e assim eles vão no inferno, você também vai. Porque essas almas que estão de mini saias, essas almas que estão no pecado sexual que você não consegue repreender, essas almas que estão na iniquidade, essas almas que estão a fazer aborto ao teu olhar, essas almas que estão a divorciar na tua igreja, que você está aprovando o divórcio, essas almas que você está maltratando, essas almas que você está a sugar, esse que estás a sugar o leite, para você viver, estás a sugar o leite, para você viver, essas almas serão a tua condenação, porque você tornou as almas como teus clientes, para sugar, sanguessuga, pastor sanguessuga, é você. Não, hoje eu vou falar contigo. Hoje você vai ter que me ouvir. Pode fechar a câmera, não faz mal. Mas você vai me ouvir. Pode levantar e ir no quarto levar para desviar essa parte. Não faz mal, você me ouviu. Pastor sanguessuga, que não cuida das almas, não lhe repreende no pecado. Estão no aborto, no pecado sexual. É você, pastor, que está fazendo piquenique com as moças. É você que está batizado com as biquínis. É você que está fazendo essas feitas de amizade. Vamos encontrar namorado na igreja. É você, pastor, que tipo de santidade você prega. Você é um mundano na igreja. É melhor você se converter, pastor. É melhor, porque eu, quando ouvi esse evangelho, eu era missionário internacional. Demiti-me da igreja durante 3 meses. Eu fiquei sem ser pastor, porque não sou digno. Eu disse, não, se eu tenho consciência, não sou covarde, eu devo me demitir. Se você também não é covarde, o evangelho que você prega, evangelho conservador, onde você está a conservar o antigo que você aprendeu, até aqui nunca encontraste Deus de verdade. Muita investigação, é lá na tua biblioteca, tem Bíblia de concordância, Bíblia investigativa, Bíblia hebraica, tradução grega. Tens todo tipo de Bíblia, mas nunca se converteste, nunca encontraste Jesus, não consegues pregar santidade, não consegues pregar justiça. Como é que você tem tanta Bíblia assim, tanto livro assim, escrito pelos homens, até aqui, você ainda não preparou a noiva de Cristo? Como assim? Como assim? Vou te dar um segundo exemplo. Elias andava, Eliseu andava com um rapaz que se chama Geazi. Quando o Geazi viu as coisas que o Eliseu fazia, foi curar aquele general do exército da Síria, que se chamava Naamã. Depois de ele curar, o rapaz olhou por o dinheiro que aquele rapaz tinha e disse, como é que esse profeta pode negar assim tanto dinheiro assim? Deu a curva e voltou e disse, o meu senhor disse, você pode me dar aquele dinheiro, eu vou levar para ele. Ele não sabia que Eliseu tinha, a glória de Deus estava aí de pé e foi lhe acompanhar. Eliseu disse, será que eu não estava contigo ali onde você foi? Eu estava contigo. Agora, aquela lepra que foi nas águas, entra sobre a sua vida. Você também apanhou lepra, pastor. Vendeste a integridade pelo dinheiro. A tua integridade. Você até começou bem, pastor. Olha para mim, olha para minha cara, não vale a pena olhar no chão. Não vale a pena olhar na mesa para você pensar que não é contigo que estou falando. É contigo mesmo. É contigo que eu estou falando. No nome de Jesus. Olha para minha cara. Olha bem para a câmera, para você saber que esse evangelho que você comercializou vai te levar no inferno. Você vai chegar lá, se você não se arrepender hoje, condição C, se você não se arrepender, você vai chegar lá e você vai lamentar toda a vida. Por que você não foi verdadeiro com as almas? Por que eu não preguei a verdade para todo mundo me negar como negaram Jesus? Por que eu me comprometi com as almas? Porque você apanhou lepra da prosperidade.
Até muitos de vocês dizem, eu não prego prosperidade, eu prego a palavra de Deus. Mas você é um morno. Prega a palavra de Deus, não há avivamento, não há santidade na igreja, todo mundo no pecado sexual. Até a tua mulher na mini saia assim bem curta e toda apertada no corpo, diz, é mamá pastora. São mamá pastoras modernos com todos os seios abertos, tudo pintado e moderno, grandes argolas e andam. Até as almas, quando chegam na igreja, olham para a sua mulher que é mamá pastora, que devia ser o exemplo. As almas estão a dizer que saíram no candomblé, as almas que saíram na prostituição nas favelas do Rio de Janeiro. Então, ao olhar para a mamãe pastor, estão a dizer, essa mulher do pastor tem boas pernas, olha só. Depois, nota que está na igreja e diz, meu Deus, perdoa-me. Pastor, por que você vendeu a integridade? Aparece lepra do corpo do Lúcifer, dinheiro. É com essa riqueza. Os pastores não querem mais saber. Estão tão associados que não estão a saber como é que Deus está falando. Onde é que Deus está falando? Onde é que Deus está? Cadê ele que falava na nuvem? Cadê ele que descia na glória? Cadê ele que fazia milagres? Não está acontecendo na tua igreja. Não está acontecendo nada. Você está seco, pastor. Admite hoje que você está seco. Você precisa de socorro. Você precisa de um novo beber de água viva. Você precisa, pastor. É por isso que quando você vai orar, 5 minutos, você já está gordo, tão gordo da fatia, da gordura, do pecado e da carne. Você é carnal, é por que o corpo do Lúcifer contaminou você. Você já não tem corpo espiritual. Você não tem vida espiritual. Lembra-se, pastor, você orava nas montanhas, orava com muita força, tinha tanto fogo. Agora está onde? Morreu porque comeu do corpo do Lúcifer. E embebedou-se com o corpo do Lúcifer. Você está morto espiritualmente, não tem vida de oração, não há nada. Admita a verdade. Hoje vamos reduzir. Vamos começar a sair um a um. Porque hoje é hoje. Ainda estou a falar da riqueza. Ainda não falei da sabedoria e da beleza. Estou falando ainda da riqueza. O corpo do Lúcifer. Todo mundo a lutar pelo corpo do Lúcifer no Brasil. Todo mundo no Brasil. Ninguém quer saber. Abandonaram Deus. Terceiro exemplo. Olha só, vamos ler o terceiro exemplo. Vamos ler. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22, por favor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Continua, por favor. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Escuta aqui, olha para mim. Olha essa história, olha só. Presta bem atenção para mim, por favor. Olha só. Jesus estava pregando. E lembra-se, naquele tempo, olha para mim, naquele tempo, os ricos tinham duas opções. Olha só, tinham duas. Uma é cavar buraco, olha para mim. Cavar buraco aqui na parede e meter a riqueza lá e fechar. Esse era o cofre forte. Mas quando ele tiver que viajar, ele tira esse dinheiro dali, mete sobre o cavalo e mete uma pele de animal sobre o cavalo e mete pano sobre o cavalo ou o camelo. O camelo naquele tempo é mais camelo e burro. E mete muitos panos e senta sobre o dinheiro. Assim, o dinheiro está um pouco aqui ao lateral. Assim ninguém vai lhe roubar. Os ricos eram assim, esse jovem andava com o dinheiro dele assim, um saco aqui, outro saco aqui, outro saco aqui, porque era moedas de ouro na altura, ou prata. Então, ele tinha terras, são propriedades, são terras naquele tempo. Hoje, é condomínios que você tem, é negócios que você tem, é supermercados. É caro, é a empresa que se chama igreja. Nós aqui chamamos isso empresa. É a empresa que você tem, você é o CEO, você é o diretor geral, ou você é o administrador dessa empresa que se chama igreja, onde você constituiu até um conselho de administração, que é a apostasia. É uma grande apostasia. Conselho de administração na igreja. Você pode imaginar, Deus é administrado pelos homens. Que choque é este? Onde você constituiu essa empresa, está copiando exatamente o modelo dos Estados Unidos apóstata, o modelo nigeriano ou da onda apóstata. Então, o rapaz chega, com ousadia, e está perguntando a Deus: olha só, olha para minha cara. Mestre, o que eu posso fazer de bom para entrar no reino dos céus? Ele disse: ninguém é bom, bom é só Deus. Vai e cumpra todos os mandamentos. Quais? Bem arrogante. Quais? Não matarás, não roubarás, não farás. Ele disse: tudo isso eu cumpro. Jesus olhou para os olhos dele. Realmente, ele encontrou na vida dele, ele faz tudo isso. Imagina, Jesus olhou com os olhos espirituais nele. Rapaz, ele mesmo faz, mas ele falta uma coisa. Olha, vai, vende o corpo do Lúcifer e vem seguir-me, porque os sacos que você tem ali, essas riquezas, é corpo do Lúcifer. Eu não posso estar admitindo o reino do céu se você não vai vender isso e dar aos pobres e vir aqui. Rapaz, ele olhou para os sacos no camelo dele, olhou para Jesus, olhou para os sacos de novo, olhou para Jesus, olhou para os sacos, disse: eu vou embora, eu prefiro Lúcifer do que você. Assim como você vai estar fazendo. Você escolheu o Lúcifer. Está escutando uma palavra aqui? Deus está te dizendo: abandona tudo que você tem, nem se arrepender. Você diz: entre você, Jesus, santidade e arrependimento. Não, prefiro a minha igreja onde estou a gerir a empresa. Traiu Jesus por causa do corpo do Lúcifer. E Jesus disse, Jesus lhes deu os exemplos. Olha, pastor, teólogos que estão aqui, estão a me escutar. Em Jerusalém, havia um procedimento. O portão é assim, olha para mim. O portão é assim. Ao lado do portão tem uma pequena entrada. No outro lado esquerdo tem uma pequena entrada que se chamava Olho da Agulha. Porque era tão pequeno que passava lá os animais quando os portões forem fechados. Se chegar às 17h30, o portão de Jerusalém se fechou. Bum! Todos os portões. E se você é rico, veio de camelo, e chegar lá no portão, e fala com Jeremias, que era o sentinela, ou Isaías, o sentinela. Ei, sentinela! Sentinela vem aqui, olha embaixo. E a torre é grande. Olha embaixo. Quem é? Só é o rico. O rico, Antônio. É o quê? Abre lá o portão. Não. Essa hora fechou. Se você quiser, entra pelo olho da agulha. Não, porque o olho da agulha cheirava mal, os animais entravam lá, faziam fezes de animais. É muito apertado, muito pequeno. E um camelo tem que lhe puxar assim, tem que lhe puxar para chegar lá. O camelo sozinho tem que fazer assim para chegar dentro, porque só a grossura da pedra é tão grande. Vocês que já foram em Jerusalém, olha na grossura da pedra, das pedras do muro para entrar. Ele tinha que fazer assim,
O rico olhava para a agulha, olhava o portão e disse: não, eu prefiro dormir aqui, mas olha, o meu camelo passa. Deixa passar o meu camelo com dinheiro, fica lá, você cuida. Eu durmo aqui fora. Então ele entrava o camelo com o dinheiro a segurar na cidade. E ele, por causa do teu orgulho, ficava fora. Jesus deu o exemplo a eles, lhes dizendo: é mais fácil o camelo entrar no reino dos céus pela porta da agulha do que o rico pelo reino dos céus. Aleluia! Ué. Os ricos não vão entrar pelo portão. É mais fácil o camelo entrar pelo olho da agulha. É aquilo que se chamava olho da agulha, pastor. Aprenda hoje. Eu não sei, na teologia não ensinaram isso, não sei. Ué. Então, olha só, o corpo do Lúcifer, deixa lá ver. A segunda coisa que o Lúcifer utiliza para poder enganar o mundo é a beleza. A beleza, olha só a beleza. Toda mulher na igreja, olha só, mini saia, cortou os pelos do cabelo, meteu alguns saltos altos e o peito aberto está mostrando alguns seios. E ela está lá bela. Olha para mim o meu corpo, olha o meu corpo, pastor, eu sou aqui, muito atraente. Utiliza a beleza. A beleza é o quê? Veja, está a comer maçã, tem uma viatura, você vai comprar uma viatura no Peugeot, encontra uma mulher muito bonita e muito vestida sexy, e ela está ao lado da viatura. A viatura é o bem e a mulher é o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Brasil, num carro, vai comprar um carro, vai comprar um telefone, a mulher pega o telefone, olha para mim, mete ao lado do peito que está aberto, dos seios, que está comunicando assim, ao lado do peito. O telefone é bom para comunicação, mas esses seios que ele estava fazendo a publicidade é o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal é a mulher, o bem é o telefone. E vocês no Brasil gostam disso. Está lá na igreja para pôr as meninas que colhem as ofertas, todas as mini saem no Brasil. Eu entrei numa igreja no São Paulo, onde fomos com os profetas. Eu fui um intérprete naquela igreja. Pode ir na internet, vai me encontrar interpretar. As meninas que dão ofertas são tão de mini saias, bastante atraentes, são um protocolo. Ai Deus! Que abominação é esta no Brasil? Corpo do Lúcifer, aquelas meninas são atraentes a tirar as ofertas. Aquele é o mal, o dinheiro. Ai. A beleza, é por isso que a igreja faz mesmo modelo, passagem de modelo, Miss igreja, Miss não sei o que, Miss Brasil, Miss americana, Miss colombiana, Miss americana. A beleza, o diabo está enganado. É por isso que os pastores no Brasil estão a dormir com as meninas, estão a cobiçar com as meninas, estão a cobiçar. Quando você está ali, está a conversar sempre com essa menina, lhe cobiça. Até quando os pastores traíram as suas mulheres, as mulheres traíram seus maridos. É um inferno na igreja, é chocante na igreja, por causa da beleza. O Lúcifer engana o mundo com a beleza dos homens. Os homens, olha, ele é pastor e ele treina para encher os músculos, vai na igreja com pequena camisola para mostrar, olha a mulher, meu músculo é grande. Ei, o que é que se passa contigo? Quem é que te enfeitiçou assim? Por que você não leu bem a Bíblia? O corpo do Lúcifer é a sua beleza que ele engana o mundo. Ele utiliza a sua beleza, ele utiliza o seu charme, ele utiliza a sua formosura para enganar o mundo. Quando você vê uma mulher pintada aqui com orelhas, com agulhas nas orelhas e todo o peito aberto, ele mete vaselina até aqui e abre um pouco a camisola para você ver um pouco dos seios, como é que são brilhantes. E ela mete uma roupa apertada. Hoje no Brasil, todas as mulheres na igreja têm calça apertada, e ele que está dirigindo o grupo coral. E ali no Brasil, o coro toda nua, pelada, estão lá à frente, no altar, estão a cantar: Jesus é bom, Jesus é bom. Jesus é bom como? A mostrar, a dizer: Jesus, olha só para mim, estou a levar para ti, mas eu não estou liberta, estou de calça apertada. Meteu a calça para desenhar a anatomia do corpo, como Deus lhe criou. Toda a anatomia de como Deus lhe criou está desenhada, está ali à frente. Todos os homens que vieram da prostituição lá do Rio de Janeiro estão a olhar, estão a dizer: poxa,
aquela cantora é boa. Você pode imaginar isso? Estão a cobiçar dentro do teu altar que você é o pastor. Você pode imaginar isso? Você não tem vergonha, não. Não tem vergonha, pastor. Não tem o mínimo da palavra, o mínimo de temor, por favor. O corpo do Lúcifer, até na igreja. No mundo a beleza, no mundo tudo é sexy, na igreja também tudo é sexy. Eu entrei na igreja no Rio de Janeiro, onde eu olhei tudo é sexy. A decoração é cor sexy, tudo é sexy lá. Os protocolos são sexy, o grupo coral é sexy, o pastor ele mesmo é sexy. Põe uma pequena camisola está fora, chama-se slim hoje, é slim. Uma camisa slim, o pastor que está fora, e ele está pregando, ele está dizendo, eu sou pastor, eu cheguei nos Estados Unidos ontem. Para o brasileiro, os Estados Unidos é reino dos céus. Eu que estudei lá, até fugi de lá. Não quero saber. Eu fugi de lá. Para o brasileiro, os Estados Unidos é como você chegou no céu. Quando você, brasileiro, vai nos Estados Unidos. Ele diz, não, eu cheguei no paraíso. Corpo do Lúcifer é adorado pelos homens. E esses homens que estão aqui, essas mulheres que estão aqui, como é que estão a cair no pecado sexual? Na igreja! Não tem como! Já começaram a sair. Eu não disse. Vão sair e não haverá amém. Ninguém está dizendo amém. Porque aqui vai sair a verdade. Até quando você se arrepender. Senão eu não vou acabar. Amém. Não tem como. O amém de encorajamento vai sair. Amém é vergonha. Então, por causa do corpo do Lúcifer, você implementou a beleza do Lúcifer na igreja, pastor. Por isso, nesse Ministério de Arrependimento e Santidade, tolerância zero ao pecado, de qualquer forma. Aqui não. Aqui estamos a preparar para ir no céu. Não queremos esse assunto aqui. Aqui não traz, por favor, pastor, não traz o teu dinheiro se você é rico. Aqui não traz. Vai você, mete no teu banco, come bem, mas garante que você vai entrar no céu. Se você não entrar, você estará em problema. Para você não falar, dei no arcebispo Maquengo. Aqui ninguém aceita. Aqui não é assim, não. Se você vier, não, vamos te chutar. Aqui você é expulso, com efeito imediato. Não há sentimento. A beleza na igreja, o mundo, a beleza no mundo, é tudo que conta. Você se diz a irmã no Brasil, irmã, para de deixar a calça. Mas isso aqui eu não estou bem, eu estou decente, estou coberta. Estás coberta como? Quando o teu corpo é desenhado todo. Até quando metem uma saia até o joelho, disse, eu estou bem vestida. Os pés estão aparecendo, você está vestida, todo mundo está te cobiçado. Vocês são modernos cristãos na igreja. É por isso venderam Jesus. Jesus não aguenta o vosso nível de pecado. Já está cansado. A beleza! E a terceira coisa como o corpo do Lúcifer usa é a sabedoria. Nós lemos ali a sabedoria. Olha os pastores, olha todo mundo na igreja. Eu sou advogado, eu estudei em Harvard e, portanto, como advogado, eu conheço as leis, não faz mentir, entende? Orgulho vai te vender para partir no inferno. Eu sou médico, pior no Brasil. Eu sou médico, então vou dar conselho daquela pesquisa que eu fiz. Olha, vou dar uma dica, né? Para o coronavírus, ele não sabe que os 2 poderosos profetas do Senhor profetizaram o coronavírus. O julgamento já começou sobre a face da terra. E ele está a pensar, com a sabedoria dele de médico, consegue fazer alguma coisa no Brasil. Sabedoria, tá com diploma de engenheiro. Eu sou engenheiro, sabe? Eu sou filósofo. Eu sou filósofa e por conseguinte, tendo em conta que caracterizando, indagando as coisas, preferindo dizer aqui tanto vocabulário, tanta linguagem, e não falou nada. Lúcifer enganou todos, com diplomas, com conhecimento, e estava a pensar que são alguma coisa. Você tem diante de Deus vivo, você tem diante da ciência das ciências. Quem criou a ciência? Quem criou a ciência? Jeová que criou a ciência, você quer lhe enganar.
Portanto, eu não acho. Eu acho que o Ministério do Arrependimento e Santidade exagera um pouco. Não é assim, não. É preciso um pouco de maneira, com a sabedoria dele. O Lúcifer engana a terra com a sabedoria, com a ciência. Você até tem tantas Bíblias em casa, tantos livros, que até aqui ainda não chegaste no conhecimento da verdade. Como é que você não sabe que Elias está andando sobre a face da terra? Agora, eu vou te mostrar então como é que Jesus fez com esse assunto aqui. Marcos capítulo 12, versículo 17, 15 a 17. Olha o que Jesus fez. Marcos 12, 15 a 17. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Muitos ficaram chocados. Olha só o que é que aconteceu, presta atenção. Vieram e disseram: como é que o teu mestre não paga impostos? Ele não paga impostos e presta atenção, não paga o Lúcifer aquilo que lhe pertence. Jesus disse: traz aqui uma moeda. Trouxeram uma moeda. E ele perguntou: eu tenho uma moeda de propósito aqui. Essa efígie que está aqui, essa cara que está aqui é de quem? César. Então, irmãos, dão ao César, o Lúcifer, aquilo que lhe pertence. E a Deus dão santidade, arrependimento, santidade e justiça. Dão a Deus. Ficaram chocados. Ficaram chocados porque nós vamos trabalhar para pagar o César. E o César nos dá a comida que é boa, que traz santidade, o arrependimento. Nós pagamos o César. Deus fez assim. E como é que você não vive assim? Dar ao César o que é de César e a Deus santidade, justiça, verdade, o que é de Deus. A tua sabedoria te enganou, a tua formosura te enganou e a sua beleza te enganou. A tua ciência te interrompeu e você, pastor presidente, pastor evangélico, pastor missionário, você caiu na prosperidade, no evangelho de dinheiro, você adora o corpo do Lúcifer e você está em problema. Até aqui você ainda não preparou as almas, até aqui você ainda não preparou a igreja santa, digna, pura e aquela igreja que anda na justiça, na santidade. O que é que você vai apresentar a Deus no dia do julgamento? Pastor, presidente, pastor missionário, você vai falar o que no dia do julgamento? Quando você passou a vida com o evangelho do estômago, com a beleza e a riqueza, e a cobiçar as mulheres e os homens no pecado sexual. E você é um pastor que está aqui em tua casa, não há paz, discute todos os dias com a mulher. Não há paz, mas você é pastor. E estás aqui. E está sentado aqui, você ainda se considera pastor. Se eu fosse você, eu podia me demitir. Porque não é possível que você não é convertido. E ainda está dizendo, eu sou pastor. Olha só por o teu peito aberto. Uma mulher com peito aberto está dizendo, eu sou filha de Deus. Não, você não é filha de Deus. Você é criatura de Deus e mundana que fez transferência do mundo para a igreja. Você só fez transferência. Quando uma pessoa muda de casa, leva toda a tua bagagem. Muda só de casa. Levou toda a bagagem, toda a mentira trouxeste na igreja. A nudez trouxeste na igreja. A tua beleza para tirar os homens, para atrair os homens. Trouxeste também na igreja, trouxeste a tua cobiça, luxúria, trouxeste na igreja, unhas pintadas, boca pintada, argola, a ciência, a sabedoria, trouxeste na igreja. Então você só mudou de endereço, você não se converteu, você é um mundano que só foi na igreja, ponto final.
Você é um mundano. Quando o arrebatamento acontecer, o arrebatamento vai te encontrar, você ficou. É quando você vai saber que você não foi sábio. É quando você vai saber que você foi muito louco. É quando você vai saber que te faltou só um pouco de arrependimento. Arrependimento sério para você mudar da vida. Quando você ficar no arrebatamento, é quando você vai saber que aquele teu orgulho que você tinha te serviu a zero. Quando você ficar no arrebatamento, é quando você vai perceber que você era mundano, que tinha a Bíblia. Quando você ficar no arrebatamento, é quando você vai perceber que você era adorador do Lúcifer, que conhecia todas as palavras. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Jesus é bom. És um mundano, cristão chinês, importado da China. Você não é convertido. Você não é original de Deus. A cruz ainda não trabalhou no teu coração. O sangue ainda não circulou. Você ainda não aconteceu contigo a transfusão séria. Você ainda não mudou nada. Teu coração ainda pertence ao diabo, ao mundo. Você está conectado ao mundo, está na igreja. É por isso essas mulheres estão a dizer: meu marido, vamos mudar a televisão. Tantas televisões que você mudou. Meu marido, compra uma nova arca, geladeira. Meu marido, queremos um novo carro. Meu marido, eu quero isso. Bijuteria. O corpo do Lúcifer. O que importa é o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Você que está nua e com o peito aberto, e eles metem de cortina assim, metem de cortina e se sente que ela vestiu. Esse vestido do quarto. Esse vestido do quarto. Com teu marido. E muitos estão aqui, são pastores, mas não casou diante de Deus. Só casou no cartório. São bandidos na casa de Deus. Esses foram convidados por Lúcifer para ter a Bíblia. Não pode, não é possível que você é pastor e você não consegue se arrepender e pregar o arrependimento e a santidade. E você diz que você é filha de Deus. Como assim? Como é que é? Jesus que criou você, ele é tão pateta que você lhe trata de pateta? Jesus está chorando todos os dias. Mas esses filhos, rebeldes no Brasil, rebeldes em Angola e Moçambique, rebeldes não querem escutar, rebeldes não querem se comprar. Se você é verdadeiro pastor, assim que estou falando, você estaria chorando. Mas como você também, teu coração é duro, você está me olhando assim, está dizendo: puxa, esse rapaz aqui, ele saiu aonde? Não saí do céu, não. Eu sou da terra aqui. Eu também ouvi essa palavra e chorei, demiti-me como pastor. Vocês estavam a pensar que foi fácil para mim? Não foi também. Deixar toda aquela mordomia de ser pastor sênior nas igrejas do mundo, viajar todo lado, fazer conferência, ia nos Estados Unidos, ia Austrália, Europa. É aquele conforto que você não quer deixar para se arrepender. É esse o corpo do Lúcifer. Está difícil. Por isso o homem rico olhou para isso e disse: nada. Eu não posso deixar o conforto. Não posso deixar essa vida que eu tenho. Vocês vão ouvir o testemunho de um grande pastor que deixou tudo. E como os Estados Unidos é o vosso céu, ele está nos Estados Unidos. Depois desse intervalo, para entrarmos no segundo tema, você vai ouvir o testemunho. Então eu estou chamando todo mundo, sem exceção, mesmo até aqueles que estão desse ministério, que você vê o teu coração, é um coração maligno, a podridão do teu coração, não há nada de arrependimento sério. Não há nada de transformação séria. Você não transformou, você só fez transferência ao Ministério do Arrependimento e Santidade. Onde estão as duas testemunhas? Onde está Elias andando na terra? Você só fez transferência. Você não tem ideia. Quando você chegar o dia do arrebatamento e o teu nome não está escrito, mas você foi pastor, o teu nome não está lá. Você foi um pastor tolo. Você foi aquele pastor, né, que não preparou para aquele dia. Você é aquele pastor que está na apostasia absoluta. Você está numa apostasia crônica. Você está numa apostasia totalmente crônica, que você próprio não consegue perceber. Como é que você caiu ali? E você sempre se pergunta na oração: oh Deus, transforma-me!
Mas quando Deus está trazendo agora, hoje, essa palavra para te transformar, você vai resistir, vai negar. Quando eu estou dizendo, vai de joelho agora, começa a chorar pela sua vida, você já se viu aqui. Não quero saber se você é pastor presidente, não quero saber se você é reverendo ou quem. Você precisa arrepender agora!